religiões. E tem muitas pessoas que atribuem, né, o milagre, a vitória, a cura, né, uma restauração de um casamento, da saúde de alguém, a nomes bem conhecidos em nosso meio, como os nomes dos apóstolos de Jesus. Mas aí a palavra do Senhor vai nos ensinar que o único caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E Nicodemos já deu um grandioso passo a conhecer de fato como ele poderia entrar no reino de Deus, através do reconhecimento que Jesus, ele era o Filho de Deus. Porque se não fosse assim, ele não faria o que ele fazia. E a palavra do Senhor deixa bem claro que até hoje nós faríamos obras maiores comparadas às que ele fez lá atrás, se tão somente nós pudéssemos crer. Então nós vemos que essa fé, ela está atrelada a este reconhecimento. Quando nós damos este passo, uma porta ela se abre. É a porta do entendimento. É um entendimento mais profundo que o Espírito Santo passa a operar dentro de nós. O Senhor Jesus começa mudando a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. Aleluia. Nicodemos cresceu com uma instrução, mas quando ele viu Jesus, ele viu que tudo aquilo que envolvia o que Jesus era e o que Jesus fazia ia contra tudo aquilo que ele havia sido instruído por tantos e tantos anos. Mas o coração dele se aquebrantou quando ele viu e ele creu. A gente percebe que a incredulidade, ela impede de nós contemplarmos o poder de Deus na nossa vida. Muitas das vezes a incredulidade, ela não está inserida só lá fora, fora da igreja, fora do meio gospel, religioso, né, evangélico, não. Dentro da casa de Deus, a incredulidade muitas das vezes ela é instalada. Como assim? Como por exemplo, nós vemos alguém que Jesus arrancou do lamaçal do pecado, Jesus lavou, purificou, deixou limpinho através do sangue de Cristo, está ali sentadinho na casa do Senhor. Mas aí muitos vão olhar e vão atrelar quem aquela pessoa é nesse momento, a quem um dia essa pessoa foi lá atrás. Um adúltero, um prostituto, um mentiroso. Incredulidade. Nós sabemos que Jesus, ele tem poder o suficiente para alcançar qualquer homem, qualquer mulher que estiver com o coração quebrantado diante da sua presença. Não há nenhum coração na terra, por mais duro que seja, que Jesus não possa entrar. Não há ninguém na face da terra tão incrédulo que Jesus, através do Espírito Santo, não possa convencer. Não há ninguém. E isso aconteceu com Nicodemos. Nicodemos figura alguém que não conhecia as verdades espirituais que Jesus passou a ensinar quando se manifestou em nosso meio. E nós vemos outros exemplos de outras pessoas que também se enquadram nesse contexto, como a exemplo de Paulo, que o seu primeiro nome era qual? Saulo. E naquela época, ele perseguia os cristãos, ele prendia, ele matava, e ele achava que ele estava servindo a Deus. Mas foi necessário ele ter um encontro com Jesus, para ele compreender que o evangelho não era aquilo. Então o Espírito Santo, ele ainda trabalha convencendo aquele que pensa que serve, mas não está servindo, para trazer para o centro da vontade do Senhor. Foi isso o que Deus fez com Nicodemos. Nessa fase inicial, nós vemos que foi exatamente isso que Jesus fez na vida daquele homem. Por quê? Porque Deus falava ao meu coração, desde a primeira vez que eu comecei a meditar nesse texto, é que Jesus, ele veio ao encontro de Nicodemos para libertar ele de algo muito melindroso, inclusive até os dias de hoje. Jesus veio ao encontro de Nicodemos
para libertar ele da religião. A religião impedia Nicodemos de contemplar na fase inicial que Jesus ele era o Filho de Deus, até o momento que Jesus convenceu através das suas obras que ele era o Filho de Deus. Então nós vemos aqui que Jesus ele veio para nos libertar, para nós entrarmos no reino de Deus. Não é de qualquer forma, não é seguindo uma rotina, não é seguindo um protocolo, um padrão de conduta religioso. Pelo contrário, a palavra nos ensina, assim como Jesus disse para Nicodemos, que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. É necessário provar de um novo nascimento. E a palavra do Senhor deixa bem claro que esse novo nascimento, naquele momento, não foi compreendido por Nicodemos. Ele ainda estava com uma mentalidade carnal, terrena. Isso nos mostra que quando Jesus ele veio ao nosso encontro, ele até quer nos revelar os seus mistérios, os seus segredos mais profundos, contidos no Evangelho. Mas se nós estivermos com uma mentalidade terrena, carnal, pensando apenas nas coisas da terra, nós nunca receberemos a revelação do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada ela é um livro totalmente diferente dos demais livros existentes na terra. Nós podemos até ler, mas para compreender e essa palavra gerar mudança na nossa vida, o Espírito Santo precisa nos convencer primeiro. Glória a Deus. Quando isso ocorre, é que a mudança ela é iniciada na vida de cada um de nós. Então esse novo nascimento não é no físico, mas é no espiritual. Glória a Jesus. Como assim? O que é esse novo nascimento? Eu até coloquei aqui alguns pontos que eu achei bem interessante. Significa ter a oportunidade de recomeçar a vida. É uma nova chance. O Evangelho do Senhor Jesus nos concede essa oportunidade de recomeçar. Quantos de nós, quando fomos encontrados por Jesus, não chegamos a pensar em um dado momento que não tinha mais jeito? Certas situações na nossa vida que não tinha como mais recomeçar a nossa história. Aí Jesus pega, nos lava com o seu sangue, nos purifica, restaura a nossa vida, nos liberta de todos os males. E quando nós percebemos, já estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Isso acontece. E isso acontece quando o coração do homem se encontra contrito e quebrantado. Porque a palavra do Senhor nos ensina que diante de um coração desta maneira, o Senhor ele não resiste. Eu pequei. Eu errei. Eu sou orgulhoso. Eu me iro facilmente. Não importa se você se arrepender genuinamente e disser: Jesus, eu me arrependo. Eu não quero mais ser assim, eu não quero mais agir dessa maneira. O Senhor, ele não resiste. E ele nos perdoa. Ele nos lava. E ele nos transforma. E a transformação que Jesus opera na vida do homem não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É verdade. É uma mudança que na sua fase inicial, quem está ao nosso redor não contempla. Mas é um trabalhar de Deus no teu mais profundo íntimo, no teu particular, que ali só é você e Deus. Que o homem não contempla. E Jesus está ali, fazendo tu criar raiz quando ninguém vê. Glória a Deus. Então você está crescendo, não é para cima. Jesus vai primeiro te dando aleluia, raiz, Jesus. Tu vai crescendo, mas é... Eita glória, aleluia. Jesus vai te dando estrutura para você poder vencer guerras maiores. Às vezes você passa por uma situação aqui, tá difícil.
difícil. Mas aí você persevera, você ora, você luta, Deus te dá vitória. Quando você pensa que não, aparece uma luta 3 vezes maior que aquela que você enfrentou há pouco tempo atrás. Aí você pensa assim: mas Senhor Jesus, eu não acredito que eu estou passando por isso novamente. E parece que a luta vai ficar pior. Mas aí o segredo é justamente que a situação ruim pode até ter voltado, ter visitado ali a tua casa, a tua família novamente, mas você não é mais o mesmo lá de trás. Por quê? Porque Deus já operou uma transformação na sua vida. Deus, Ele já te deu raiz. Deus, Ele já te deu uma nova estrutura, não física, não carnal, mas uma estrutura espiritual, de a tal ponto que as tuas guerras não vão ser mais vencidas com as tuas armas da terra, mas com armas espirituais. Aleluia! É isso que Jesus estava querendo operar na vida de Nicodemos. Era transformar esse homem verdadeiramente de dentro para fora, para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Porque não é o homem que convence o homem, não. Às vezes você vê uma pessoa errando no erro e você está ali, você ama tanto aquela pessoa, é um filho, um parente, um amigo, e você está ali insistindo, e você percebe que quanto mais você fala, mais a situação piora, nada acontece, nada muda. Mas aí o Espírito Santo chega de um jeito que a gente não sabe explicar. Ele fala com o homem, ele convence o homem de uma tal maneira que ele pode dormir de uma maneira, mas quando ele acorda, ele é uma nova criatura. O trabalhar de Deus, ele é exatamente esse. É pegar um homem totalmente incrédulo, um homem totalmente desestruturado espiritualmente, que nunca teve uma experiência com Deus, e de repente mudar essa vida do avesso, e o nome do Senhor ser glorificado. Foi isso que o Senhor Jesus estava ensinando para Nicodemos. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Nicodemos, você é um homem muito inteligente, você pode até ser muito instruído nas Escrituras, você sabe dizer tudo que está escrito aqui na lei, mas você não sabe dizer quem é o Pai. Você ainda não sabe falar para ninguém como é o reino de Deus. Porque para conhecer o reino de Deus é necessário nascer de novo. Para falar sobre o reino de Deus é necessário ter experiências espirituais, sobrenaturais, profundas com o Senhor. É necessário. Não tem como acontecer uma transformação se não houver um reconhecimento, primeiramente, de quem é Jesus. Depois, haver um reconhecimento dos seus pecados, do quão pecador você é, do quanto você está no erro, para depois se arrepender, depois confessar para Jesus quem você é. E aí sim, Ele te lava, Ele te purifica e Ele te salva. Ele escreve o teu nome no livro da vida. E aí sim, você se torna um só com o Pai. Esse é o foco de Jesus, nos tornar um só com Ele, como Ele é um só com o Pai. É isso que está escrito na sua palavra. Então Jesus estava oferecendo essa nova oportunidade de redenção para Nicodemos, para que ele pudesse tomar um novo rumo para a sua vida, aceitando a salvação que é dada ao homem através do sacrifício dele. Jesus, ele estava ensinando, mas aí depois que Jesus se entregou na cruz do Calvário, hoje a gente tem que crer no que aconteceu lá atrás. Hoje a gente tem que olhar para as Escrituras e ver que o que Jesus fez na cruz do Calvário foi para a salvação da nossa alma, e que a nossa alma é tão preciosa que precisou ser derramado o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo.
O único sangue capaz de redimir o homem é o sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, E- Jesus. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, o Senhor nos dá uma palavra tão linda, tão maravilhosa, que fala sobre um novo coração, um coração de carne. Que o Senhor retira o coração de pedra, que é o coração endurecido, incrédulo, e põe um novo coração para que nós possamos servi-lo com sinceridade, Glória a Deus. genuinamente. Jesus estava querendo gerar um novo coração dentro de Nicodemos, para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Aleluia. Era necessário isso acontecer. E por que será que Jesus, ele teve tanto, como eu posso dizer, tanto interesse em trabalhar na vida daquele homem, sendo que ele era tão instruído? Por um simples detalhe. Quando a gente vai ver lá em Mateus, no capítulo 23, a gente vê algumas características que Jesus, ele condenava nos fariseus. E todo o capítulo 23 vem dizendo alguns pontos muito específicos. Olha só, acompanha comigo alguns pontos específicos sobre o que Jesus condenava no meio dos fariseus. Jesus, ele falava que era para as pessoas imitarem praticar o que eles diziam, mas não era para eles imitarem as suas obras. Por quê? Porque os fariseus, eles não praticavam aquilo que eles diziam. O farisaísmo hoje é a religiosidade. A religiosidade leva a pessoa a falar, mas na prática ela não faz aquilo que diz. O Senhor condena isso até o dia de hoje. Jesus queria libertar Nicodemos disso. Outra coisa que os fariseus faziam, eles atavam fardos pesados sobre os homens, que nem eles eram capazes de suportar, nem de mover com o próprio dedo. Tantas pessoas que hoje em dia dizem, isso é o certo, isso é o errado, mas aí você vai ver a pessoa está praticando. Também não. Religiosidade. Eles também faziam obras para serem vistos pelos homens. Jesus também condenava isso no meio dos fariseus. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai nos ensinar que o que a nossa mão direita faz é para a esquerda não saber. E eles não, eles queriam um reconhecimento terreno. E o que agrada ao coração de Deus é aquilo que nós fazemos no secreto, no particular, só nós e o Senhor. Esse é o tipo de sacrifício que o Senhor espera de nós fazermos algo, mesmo que isso custe a nossa vaidade humana, de não ser visto pelo homem, mas ser visto por Ele. O Senhor ama o que é visto em secreto, porque só os olhos dele contemplam. Os fariseus, eles também amavam os primeiros lugares nas ceias, notoriedade. Será que hoje em dia está diferente? Pessoas que querem ser vistas, querem o reconhecimento. Eu sei, eu sou, eu posso, eu consigo. Ah não, aqui se eu não fizer, outra pessoa não faz. As pessoas não dizem, mas elas manifestam isso através das suas atitudes. Jesus também condenava e condena até os dias de hoje isso também, religiosidade. Outra coisa, as saudações dos fariseus, elas eram feitas nas praças, para que eles pudessem ser chamados Rabi, que significa mestre. Eles queriam ser vistos como homens que sabiam, que eram inteligentes. Será que isso continua? Não acontece hoje? Hoje em dia? Acontece. E principalmente, eles condenavam, né? Eles questionavam Jesus, porque os apóstolos de Jesus, não lavavam as mãos antes de comer. Por quê? Porque eles tinham uma tradição de limpar o exterior do copo e do prato. Aí Jesus diz, mas o interior de vocês está cheio de imundície. Está cheio de rapina, de imundície, de iniquidade. Tudo isso são características que compõem alguém que se encontra como é que eu posso dizer? No laço da religiosidade. Tudo isso Jesus queria libertar Nicodemos.
Jesus queria mostrar, queria ensinar e ensinou, de fato, para Nicodemos, que muitas das vezes a limpeza que o Senhor espera na nossa vida não é aqui por fora, tão somente. Não, mudei minhas vestes, não ando mais como eu andava antigamente, com vestes indecentes, né? Sensuais, não, mudei as vestes, mas por dentro a iniquidade ainda existe. Existe ainda a sensualidade dentro do coração. O desejo de adulterar ainda existe dentro do coração. A vaidade de ser visto, de ser reconhecido pelo que faz, pelo que diz, pela posição que se encontra, ainda faz parte do coração dessa pessoa. E Jesus estava dizendo assim: ei, eu quero te purificar por dentro. É de dentro para fora que eu quero trabalhar na tua vida. Jesus continua trabalhando da mesma maneira até os dias de hoje nas nossas vidas. Essa palavra é só para quem está lá fora, afastado, desviado é o diabo, né? Quem está afastado da casa do Senhor, não, é para nós também, porque tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor que estão simplesmente acostumadas com a rotina de ir à igreja, com a rotina de ir a um culto. Como é que a gente percebe isso? A pessoa entra na igreja, senta no banco, a presença do Senhor está ali, mas passa despercebida por ela. A pessoa não sente nada. Jesus está ali do lado falando, mas a pessoa não sente. A pessoa está fria, não sente o Espírito Santo mais falando com ela. Isso é religiosidade. Nós precisamos sim sermos libertos dessa religiosidade, porque às vezes, sem perceber, nós caímos nessa teia. Como assim? Através do cansaço do dia a dia do nosso trabalho. Ai, a semana foi tão corrida. Não, hoje eu não tenho força para ir para a igreja, não. Aí às vezes não vai. Mas aí quando consegue ir, vai para lá, mas dorme. Vai para lá, mas não presta atenção na palavra. Vai para lá, mas conta os minutos para o culto acabar, vai ir para casa assistir até a novela, assistir um filme, ir lanchar na rua, simplesmente se deitar e dormir. E aí a carne vai sendo fortalecida e o espírito vai ficando cada vez mais fraco. Aí quando pensa que não, a pessoa infelizmente cai em algum erro, em algum pecado, sai da casa do Senhor e diz assim: não, foi o diabo. Não, nem sempre é só o diabo. Às vezes foi a decisão da pessoa mesmo, de não buscar a presença do Senhor como era devido. Então a gente percebe que a religião, ela pode atingir a vida de qualquer pessoa que está sobre a face da terra. Porque mesmo que ainda não esteja, né, na casa do Senhor, servindo ao Senhor Jesus, como crente em Cristo Jesus, com o nome escrito no livro da vida, mas essa pessoa escuta a palavra, ela sabe que aquilo é verdade, mas aí ela se contenta com o fato de: não, eu não preciso me congregar para servir a Deus. Não, eu não preciso estar aparecendo o tempo todo para dizer que eu sirvo a Jesus. Não, Deus está vendo o meu coração, está vendo mesmo. Ele está vendo a religião dominando o teu coração e Ele quer te libertar disso. Assim como Jesus também tem trabalhado na minha vida. Porque quando a gente vai pregar a palavra, a gente sempre escuta dizer isso, né? Primeiro o Senhor fala com quem vai ministrar e depois fala com os irmãos. O Senhor já trabalhou muito também na minha vida a respeito disso. Eu lembro de uma época onde a gente ia fazer missões nos interiores, no início da minha caminhada cristã, e eu já estava tão acostumada com os dias de ir fazer os cultos e pregar lá, que eu já estava me confiando no meu conhecimento. Eu já ia mais sabendo: eu já sei isso aqui, eu vou tirar de letra. Até que teve um dia que eu fui e não saiu nada. Eu passei uma vergonha tão grande, porque eu fui confiando no meu conhecimento, na minha inteligência.
Um dia isso também já aconteceu comigo. Então não tem como nós ministrarmos a palavra do Senhor sem nós dobrarmos o joelho no nosso quarto, sem nós convidarmos o Espírito Santo para estar ali do nosso lado e nos fazer entender o que está escrito, para que a nossa vida seja transformada e para que outras vidas também sejam alcançadas através de nós, através do nosso testemunho, através do que Deus já fez na nossa vida. Nicodemos, ele provou de tudo isso, irmãos. A gente vê mais na frente a testificação disso. Então valeu a pena aquela conversa que Jesus teve com aquele homem. Valeu a pena aquele confronto que Jesus fez com aquele homem. Porque para entrar no reino de Deus não é só com bênção, com vitória, não tem perda. O Evangelho, ele também faz a gente perder muita coisa. Quer dizer, eu vou reformular a minha frase. Quando nós servimos a Jesus, nós também vamos perder coisas. Também vamos perder em algumas situações. Mas sabendo que nós um dia vamos herdar o céu de glória. Aleluia, Jesus. A vitória, a nossa glória a Deus, aleluia. Pelas perdas sofridas na terra. Porque quem quiser ganhar aquela vida, primeiro tem que perder essa aqui na terra. Glória a Deus. Quem quer entrar no céu de glória tem que passar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição e não conduz ao céu, mas para o inferno. E nós sabemos, infelizmente, que essa é uma realidade. E por sabermos dessa realidade, nós também temos que fazer como Jesus fez com aquele homem. Por amor àquela alma, você vai lá e diz: olha, você até sabe do que está escrito, mas precisa nascer de novo. Jesus disse isso para Nicodemos. Mas essa palavra, apesar de ter sido dura naquele momento, mas gerou salvação naquela vida. Deus também deseja fazer o mesmo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então Jesus, ele veio com esse propósito. E eu creio que nos dias de hoje o trabalhar do Senhor permanece o mesmo. Quando nós estamos caindo naquela rotina, Jesus vem e nos confronta para não nos perder, para nos trazer de volta ao centro da sua vontade e também para operar na vida daqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor Jesus, para dizer que Ele ainda está te esperando, para dizer que Ele ainda está te aguardando, para dizer que o anel, a roupa, a sandália já estão separadas, te esperando voltar para a casa do Pai. Mas é preciso nascer de novo. É preciso provar deste novo nascimento. Ter a sua vida transformada de dentro para fora. Ter todo o seu eu renunciado, enterrado, para que o teu espírito seja vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. E até aqui o Senhor me permitiu. E eu quero agradecer minha oportunidade em nome de Jesus. O que passar disso é de mim. Então até aqui o Senhor falou comigo. E eu agradeço em nome de Jesus.